A principal dúvida dos cartoleiros é qual o melhor capitão, Hulk ou Paulinho? Mas tem outras dúvidas, por exemplo, como fechar o meu ataque? Veguete, Lucero ou outro ainda? Será que vale confiar no Veiga, mesmo depois da eliminação? Nesse vídeo eu vou tirar todas essas dúvidas de vocês, com base nos dados e estatísticas, e passar as melhores dicas por posição para você mitar na rodada 26 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola, o Cartola Express também, mas sem focado na análise de dados, né? Das estatísticas, para aumentar o potencial das mitadas. Se você curte esse tipo de conteúdo, já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder os vídeos que tem na terça, na sexta e as lives aos sábados, tá? Então vamos lá, para o conteúdo desse vídeo aqui, que é a rodada 26, né? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente tem os confrontos aqui da rodada, Goiás e Bahia. É o primeiro jogo, às 4 horas da tarde, amanhã no sábado. Então nossa live vai começar às 2h15 aí, né? Quem tira todas as dúvidas, vê os times aí que tem as escalações, né? Conversa bastante com vocês, é um espaço bem legal de interação, tá? Mas eu já sei que vocês querem saber de qual que é o melhor capitão para a rodada, melhor atacante, todas essas dúvidas, né? E aí, eu fiz análise dos confrontos no vídeo de terça-feira, como eu falei, tem vídeo de terça, sexta e live no sábado. Na terça, eu fiz análise dos confrontos. Quando chegar na parte da defesa, eu vou falar um pouquinho melhor sobre os melhores SGs, de novo, retomar com vocês isso, tá? E durante a parte do ataque, eu vou falando dos times com maior potencial ofensivo. Lá na defesa, um detalhe importante que eu vou falar, eu trouxe uma análise diferenciada para vocês, uma análise nova sobre os zagueiros, tá? Então, fiquem até o final do vídeo que vai ter uma análise bem legal para vocês escalar em zagueiros, tá? Mas vamos lá. Vou vender todo o nosso time, né? E aí, no nosso grupo de resenha lá, que a gente tem no WhatsApp, grupo gratuito, que eu vou deixar o link aqui nos comentários, o pessoal me pediu muito para eu fazer análise do meio de campo, tá? Para fazer análise específica do meio de campo. Então, assim, vocês sabem que todo vídeo, para quem conhece o canal, mas quem conhece já sabe, todo vídeo eu escolho uma posição aqui do nosso dossiê da rodada, tá? Que é um material exclusivo que eu trago para os membros do canal, em que eu faço análise dos confrontos, olhando os dados dos últimos 5 jogos, melhores SGs, análise de scout, enfim, um material bem completo. Eu escolhi uma posição para poder analisar mais com calma, tá? E vai ser justamente os meias, tá? Claro, daqui a pouquinho a gente fala aí sobre os melhores capitães da rodada, sobre o ataque, né? Que é onde vocês querem saber bastante também. Mas como me pediram bastante no grupo do WhatsApp lá, eu vou comentar aqui sobre os meias, tá? Então vamos lá. Aqui eu trago as melhores indicações, tá? De meio de campo. Mas eu quero começar falando com vocês sobre essa tabelinha aqui que eu monto para vocês, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, vale confiar no Veiga, né? Nosso meio de campo aí, né? Até clicando aqui no meio de campo, o melhor meia do campeonato com a melhor média, né? Então, pessoal, claro, ele vai chegar um pouco abalado. Eu tinha comentado no vídeo de terça que eu achava que ele era unanimidade para a rodada, o Rafael Veiga, né? É... Claro que perdendo o pênalti contra o Boca, ele vai chegar bastante abalado. Ele realmente se abala quando ele tem esses perdas de pênalti. Aí a gente lembra na Copa do Brasil contra o São Paulo que ele perdeu 2 pênaltis. Realmente vai abalar. Mas se a gente olhar os números aqui, esse mapa aqui mostra o seguinte: quanto mais para a direita está o time, quer dizer que o time conquista muitos pontos naquela posição. E quanto mais para cima, quer dizer que o adversário cede muitos pontos para aquela posição. Então, o Palmeiras é o time que está mais para a direita e mais para cima. Quer dizer que em casa o Palmeiras é o time que mais conquista pontos com o meio de campo e o Santos é o adversário que mais cede pontos para meia jogando fora de casa, né? Então, por isso que o Palmeiras está bem aqui para cima. Então, a gente sempre procura times para direita e para cima, né? Outro time que a gente vem em destaque aqui é o Fortaleza, né? Tem o Cuiabá também, né? Infelizmente a gente não vai valer para rodada Cuiabá e Cruzeiro, né? Mas Palmeiras e Fortaleza brilham bastante para a gente, junto com o Vasco ali, Bragantino, tem alguns outros times interessantes. E eu também faço aqui análise de participação em gol, desarmes, os times que mais cedem cada scout, né? Por exemplo, o time que mais toma gol de meio de campo, gol e assistência, né? É justamente o Santos, 1,8 gols e assistências, né? E também é o time que mais cede desarmes, empatado com o São Paulo. Então, por tudo isso, que eu falei aqui para vocês, por essa análise aqui, eu acho que é muito difícil de fugir do Veiga. Tudo bem, não é mais unanimidade, igual eu tinha falado no vídeo de terça-feira, porque realmente ele vai chegar um pouco abalado. Quem sabe se ele tiver pênalti, aí ele não vai ficar com a cabeça meio atrapalhada. O João Paulo dos Santos também é um grande pegador de pênalti, mas pelos números, pelo que o Santos vem cedendo, pela média do Rafael Veiga em casa, 9,43, eu ainda acho que ele é um cara interessante para a rodada, tá? Juntando os outros nomes, eu separei alguns
E eu resolvi fazer algumas comparações, que o pessoal gostou muito no último vídeo, né? E a primeira comparação, acho que até uma dúvida que os cartoleiros estão tendo, vocês viram ali que o Fortaleza está brilhando no mapa, né? E aí, entre Pochettino e Pikachu, quem que vocês escalam, tá? Foi uma dúvida até que o Guilherme Ferreira, membro aqui do canal, perguntou para mim lá no grupo, e eu fiz a comparação especificamente entre os dois, tá? Se a gente olhar, o Pochettino tem 2 gols e 2 assistências em 25 jogos, e o Pikachu 4 gols e 1 assistência em 24 jogos. Só que o Pikachu, ele vinha sendo muito reserva, né? E aí, se a gente olhar participação em gol por minuto, né? O Pikachu demora 200 minutos para participar de um gol e o Pochettino 377. Então, o Pikachu é muito mais participativo ofensivamente, né? Inclusive, aqui, se a gente olhar as chances de criação de gol e de assistência, né? O XG e o XA, o Pikachu também cria muito mais chances de gol do que o Pochettino, né? Claro, o Pochettino é um cara que a média básica dele é muito maior do que a do Pikachu, ele tem mais desarmes, tem mais finalização ali até do que o Pikachu, mas como a gente está procurando um cara para participação em gol, né? Porque o América Mineiro, vocês veem aqui, nos últimos jogos tomou 10 gols, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos fora, 10 gols, foram 3 gols e 4 assistências para meias, então a gente está procurando um meia para participação ofensiva, tá? Então, nessa comparação entre Pikachu e Pochettino, eu acho que é válido ter um nome do Fortaleza, eu vou escalar o Pikachu aqui no meu time, tá? Vou buscar essa participação em gol mais ousada para vocês. Então, fizemos essa análise bem legal. Outro nome que eu acho interessante a comparação aqui, vocês viram o Vasco brilhando ali, né? E eu acho interessante comparar com o Arias, que também é um cara de média boa, né? Então, eu fiz a comparação. O Arias ganha em todos os quesitos de participação em gol por minuto, criação de chance, até em média básica, que o Paulinho é muito forte. O Arias também ganhou a média em casa do. Média básica em casa do Arias é 4,12, a do Paulinho é 3,89. O que o Paulinho ganha? O São Paulo tem cedido muito ponto para meia, tá? Principalmente desarmes. Eu sempre recomendo para vocês olhar o Cartola FC Brasil aqui, né? Até deixa eu olhar os meias aqui com vocês bem rapidinho. Eu já vou passar ali para a posição de atacantes. A gente vê aqui que quase todo jogo tem um meia indo bem de média básica com o São Paulo. Aqui foi o Maurício, 9 pontos de média básica. Aqui foi o Manuel Martins, 7 pontos de média básica. Aqui o Alan, 8,5. Aqui o Ranielli, 7,6. Então, eu acho que o Paulinho é interessante, tá, pessoal? Não é porque o Arias ganhou essa comparação que o Paulinho não é bom, ele é interessante para a rodada. Mas no meu time, eu vou optar pelo Arias aqui no meu time, tá? Para fechar esse nosso meio de campo. Então, vamos optar pelo Arias, é um cara que tem uma média básica legal, participa bastante de gol. Mas como eu falei, o Paulinho também seria um cara interessante. E aí, para fechar nossas indicações aqui de meio de campo, teria a comparação entre o Pedrinho do Galo, que é um cara que precisa de menos minutos para participar de gol. O Curitiba toma muito gol, né? O Galo seria um dos times com melhor potencial ofensivo para a rodada. Comparando com o Matheus Fernandes, que é um cara que perde em todos os quesitos aqui, não é um cara tão participativo ofensivamente. Mas eu falei ali no vídeo de sexta-feira, né, que o Matheus Fernandes, ele não baixou de 4 pontos desde a rodada 2, e o Atlético Paranaense é um time que recorrentemente tem cedido ponto para meia, tá? Tanto de participação ofensiva, alguns gols, algumas assistências, mas principalmente em desarmes, tá? Que é justamente a característica do Matheus Fernandes, né? Então, resumindo o meio de campo aqui, para a gente poder passar para o nosso ataque, onde vocês estão com dúvida aí, vocês viram aí no nosso mapa que o Santos é o time que mais cede ponto para meio de campo e o Palmeiras é o time que mais conquista. Então, eu acho que mesmo nessa fase complicada aí do Palmeiras, eliminado da Libertadores, o Veiga é um cara interessante, tá? Então, escalei no meu time aqui. Alguns outros nomes que eu falei interessantes para vocês, a gente tem o Matheus Fernandes, mais de média básica, e o Paulinho do Galo, mais de participação ofensiva. Acabei não optando por nenhum dos dois. A gente tem o Arias e o Paulinho, os dois visando média básica, participação em gol. Eu optei pelo Arias, pelo que o Arias produz, mas o Paulinho seria um excelente nome. Aí o São Paulo tem cedido bastante ponto. E na comparação, acho que o Fortaleza também é um time que está brilhando no nosso mapa, entre Pikachu e Pochettino. Eu optei pelo Pikachu porque é um cara mais ofensivo, tá? Então é isso, nossa análise aí de meio de campo. Vocês viram que a gente busca sempre os dados, tá? Quem quiser ter acesso exclusivo a esse material aí que eu passei para vocês ali, do dossiê da rodada, né? Com todas as análises. Cada posição a gente tem aquele mapinha, aqueles scouts, né? Para quem quiser, é só virar membro aqui do canal. Aliás, já estamos com 2.130 inscritos, quem diria? Estamos com a meta de 3.000 bem ousada até o final do campeonato. Se inscreve no canal, quem quiser, vira membro aqui, ó, seja membro aqui. R$ 4,99 por mês, é bem baratinho, vale bastante a pena. Preenche o formulário que também está aqui nos comentários do vídeo, tá? E lá você pode pagar por Pix, por cartão de crédito, do jeito que você quiser, tá? Mas é isso, pessoal. Vamos parar de enrolação e passar para o ataque aqui, que é onde vocês querem saber mais, né? Então, como eu falei para vocês, eu gosto muito de usar aqui, é o nosso foco principal para montar o dossiê. A gente usa muito o Cartola FC Brasil.
É um site que eu recomendo para vocês, gratuito, tá? Sempre traz bastante coisa. Outro site que eu gosto de usar, o SofaScore também, né? Tava fazendo análise do Pikachu aqui para poder trazer aquelas análises. São 2 sites gratuitos que valem bastante a pena, tá? Então, mostrando aqui no Cartola FC Brasil, eu acho que Hulk e Paulinho são caras unânimes para a rodada pelo seguinte motivo. O Curitiba é disparado o time que mais toma gol de atacante, disparadaço, né? E é o time que mais toma gol também, média de 3,4 gols sofridos por jogo. O Galo vem voando, principalmente em casa, é um time muito forte, né? Então, o Galo, para mim, tanto o Hulk como o Paulinho são unanimidades para a rodada, tá? Tem que ter os dois no time aqui. O Soares foi sem querer. Hulk e Paulinho, os dois tem que estar no time. E, Eduardo, qual que é o melhor capitão? Você prometeu que ia falar pra gente qual que é o melhor capitão. Então, vamos lá, vou falar para vocês. Eu fiz aqui a comparação entre os dois, para a gente poder olhar pelos números qual que é o melhor capitão aqui para a rodada. Aí vamos lá. Se a gente olhar números totais, o Paulinho tem 10 gols e 0 assistências em 23 jogos. O Hulk tem 22 jogos, então eles têm números parecidos. O Hulk tem menos gols, é verdade, mas mais participação em gol, né? 8 gols e 6 assistências, né? Então, o Hulk é um cara que tem participado mais de gol do que o Paulinho no campeonato inteiro. Se a gente olhar a média do campeonato, a gente vai ver que o Hulk está um pouquinho na frente aí. 8,29 contra 7,44 do Paulinho. Ah, então já sei, é melhor escalar o Hulk, ele participa mais de gol, tem uma média melhor. Vamos com calma aí, calma, Veloz, vamos lá. Só que aí a gente começa a ver, média em casa, 10,64 para o Paulinho, 9,49 para o Hulk, tá? Então o Paulinho em casa tem uma média melhor do que o Hulk, ainda que a média do Hulk seja excelente, né? A média do Hulk 9,49, até por isso que ele é unanimidade. Se a gente comparar a média básica em casa, novamente o Paulinho ganha 4,82, mas a média do Hulk não é ruim, 4,04. Então os dois têm média básica interessante. O Hulk mais focando na finalização, ele é o jogador que mais finaliza no campeonato. O Paulinho tem bastante desarmes aí, né? Então, mais um ponto pro Paulinho, estão empatados. Mas é o critério matador para mim, é a média em casa nos últimos 5 jogos. O Paulinho vive um momento inacreditável jogando em casa. Aliás, ele é o único jogador que fez gol na Arena MRV, Arena Nova do Galo. A média em casa do Paulinho nos últimos 5 jogos, 14,82 contra 10,18 para o Hulk, que não é uma média ruim, tá? Vários desses gols do Paulinho foi assistência do Hulk. Então, para mim, o melhor capitão para a rodada, olhando os números, é o Paulinho, tá? O Hulk é excelente, tem que estar no seu time, não tem conversa, tá? O Hulk tem que estar no seu time, mas eu acho que vai ser o meu capitão. Pelos números, vou escolher o Paulinho de capitão aqui no meu time, tá? Tá, já escolheu o capitão, já falou unanimidade. E aí, como é que eu fecho o ataque? Então, pessoal, ali no nosso dossiê a gente traz algumas indicações passando para vocês aqui. A gente teria nomes interessantes para a rodada, como, por exemplo, o Luizito Soares e o Cano. Futebol não é só números, tá? A gente tem que olhar também o momento. E aí, pô, o momento do Cano é excelente. O cara decidiu a Libertadores, aí se o Palmeiras em crise, o Cano vem numa fase excelente, classificou o Fluminense. Teria o John Kennedy também, tá? Seria interessante os dois ali escalados. Tem um jogo bem mais complicado, o Botafogo não toma tantos gols assim, ainda é o líder do campeonato. Verdade que vive uma fase ruim, então pela fase, não pelos números, o Cano seria um cara interessante. Assim como o Soares, tá? Inter abaladíssimo pela eliminação, mas como eu falei, Grenal é sempre um jogo complicado aí. Eu acho que daria para tentar apostar em um dos dois, mas não é minha opção. Teria o Canobi também com cara de média básica, mas para mim, para fechar o ataque, as duas melhores opções são Veguete aqui do Vascão, tá? Vive uma fase excelente, e o Lucero do Fortaleza, tá? Eu sei que muita gente vai querer apostar no Lucero. O Veguete vai ser o mais escalado, então, entre Lucero e Veguete, né? Então, o Lucero seria uma opção mais ousada, mais baratinha para quem tá sem cartoletas, tá? Só que aí, fazendo a comparação, eu sei que muita gente está pensando em escalar o Lucero porque o América Mineiro toma muito gol. É verdade, o América Mineiro é uma das piores defesas do campeonato. Se a gente olhar nos últimos jogos aqui, o América Mineiro tomou 10 gols, e foram 6 gols de atacante e uma assistência. E o São Paulo tomou 7 gols de atacante, foram 5 gols de atacantes e 0 assistência. Então, realmente, o América Mineiro tem cedido mais pontos do que o São Paulo, tá? É uma verdade isso. Só que vocês veem que são bem parecidos até, 5 gols contra 6. Mas aí nos outros critérios, pessoal, é muito difícil deixar o Veguete de fora, tá? Ele é o jogador que menos precisa de minutos para participar de gol. 89 minutos para participar de gol. Ou seja, se ele joga o jogo inteiro, é muito difícil que ele não participe. São 7 gols e uma assistência em 9 jogos, né? Cria muito mais chance de gol do que o Lucero. Os números do Lucero não são ruins, tá? 214 minutos, 0,48 são números muito bons, tá? Comparado até com o do Paulinho, são bem bons mesmo. Em média básica, os dois são bem parecidos.
mas realmente o que mata é que o Veguete é muito participativo, é muito difícil de fugir dele, tá? Então, quem quiser apostar, quem tá sem cartoleta, o Lucero é um nome excelente, vai ser nosso banco de reservas, mas no meu time aqui, a gente vai com um piratão aí, com o Veguete, tá? Nome interessantíssimo para a rodada. E assim a gente fechou nosso meio ofensivo, nossa parte ofensiva, tá? Então vamos passar aqui para a defesa, como eu falei para vocês. Vou trazer um dado interessante para falar sobre o zagueiro, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui, retomar, né? Eu falei que eu fiz a análise dos confrontos para vocês. E aí, eu passei para vocês os melhores SGs, né? Ali para cima, exclusivo para quem é membro, de novo, para quem quiser virar membro, vale muito a pena. Tem um retrospecto do time nos últimos 5 jogos, com o mandante, com o visitante, um mapinha ali que a gente compara XG e XGA, né? Com os escudos dos times aqui, enfim, material bem legal, tá? Mas retomando os melhores SGs, para mim são Palmeiras, tá? Apesar do Palmeiras ter perdido a Libertadores ainda, é um SG muito forte para a rodada. O Santos cedeu 4 SG nos últimos 5 jogos aí, e o Palmeiras tem conquistado seus SG sim em casa. Outra SG legal, o Galo também é um SG bem bacana, tá? O Curitiba não cedeu SG nos últimos jogos aí, mas o Galo tem tomado pouquíssimos gols jogando em casa. Aliás, nos últimos jogos tem tomado poucos gols. E a gente tem o Goiás também. O time que tem tomado pouquíssimos gols também jogando em casa. É um time que faz pouco gol, mas toma também. O Bahia tem tido dificuldade, né? E aí, mais ousado, a gente teria o Fluminense e o Vasco, tá? Para mim, esses são os 5 principais SGs. Quem quiser se aprofundar mais, eu expliquei melhor por que é cada um deles. Lá no vídeo de terça a gente explica melhor isso, tá? Mas vamos lá. Primeiro eu quero começar escalando os laterais, tá? Daqui a pouquinho a gente escala os zagueiros aí. E aí, o primeiro nome que eu quero passar para vocês, que eu até falei que era uma unanimidade para a rodada, é o Guilherme Arana, tá? Vai estar no meu time e eu já explico por quê. É justamente pela questão aqui que a gente analisa o Cartola FC Brasil, né? Tem um dado muito chocante aqui sobre o Arana, né? Se a gente olhar. Então, o Arana é um cara que, primeiro, tem tido vários SGs, tem tido média básica, diferente de quando ele começou o campeonato, que ele não gerava média básica. Ele tem gerado, e principalmente porque o Curitiba tem cedido muito ponto no lateral esquerdo, tá? Piton fez 9,5. No último jogo aí contra o Atlético Paranaense, o Esquivel fez 5,8, tá? Se a gente voltar aqui, o Marlon fez 15 pontos com 8 desarmes, o Marçal fez 3,6 de média básica, enfim. E principalmente, uma outra análise que eu sempre faço para vocês, a gente sempre olha o Footstats, né, que é um site que traz a perda de posse de bola de cada jogador, né, um site bem legal, e a gente cruza com o Joga 10 News, que também é um site que eu recomendo bastante para vocês, e se a gente vê aqui, o Arana, ele deve enfrentar o Robson, que é justamente o cara responsável por perder tanta posse de bola e ceder tantos desarmes aí por aquele lado do Curitiba, né? Aí no nosso dossiê a gente traz os jogadores que mais perdem posse de bola, né? Os jogadores que mais cedem desarmes também. E aí realmente acho muito difícil de não escalar o Arana, SG forte, enfrentando o Robson, cedendo muito ponto, enfim, sendo média básica, Arana, tá? A segunda vaga da lateral acho que está bastante em aberto para a rodada, tá, pessoal? A gente teria, por exemplo, um Juninho Capixaba, que é sempre um cara muito regular, sempre conquista muitos pontos jogando em casa. Mas eu quero trazer dois nomes mais ousados para vocês, tá? Que são o primeiro que eu vou passar para vocês aqui é o Sander do Goiás. Pô, o Sander nem tá provável, Eduardo, ele não vai jogar. Então, como eu falei, eu sempre olho bastante o Joga 10 News aqui. Pelo Joga 10 News, o Sander tá confirmado para o jogo, tá? É um nome interessante aqui, tá confirmado. Mas mais importante, a gente vai ter a situação do Goiás, né? Vai ser o primeiro jogo da rodada, então vem para nossa live para poder a gente ver a escalação. E aí, claro, se ele não for pro jogo, a gente vai para outro nome. Mas se ele for pro jogo, muito provavelmente eu vou escalar ele. E aí, o card do Santos é matador, tá aqui, ó. A gente vê, nos últimos jogos aí, o Goiás conquistou 3 SGs em 5 jogos, então é um time sólido na defesa. E o Bahia cedeu 4 SGs nos últimos 5 jogos, que confirma o SG. Mais interessante aí sobre o Sander é que a média dele em casa é 7,37, uma média bem alta. Sendo que a média básica dele em casa é 5,22, tá? Média básica excelente, um cara que desarma muito bem. Vai enfrentar o Ademir, que perde bastante a posse de bola. E o Sander, antes da lesão ali, tem que confirmar, né? Porque o Guilherme Marques entrou no time e tem cobrado bola parada, mas antes da lesão dele, ele era o cobrador de bola parada do Goiás. Aliás, já tem 3 assistências no campeonato, tá? Então, é um cara interessantíssimo para a rodada. Se ele for para o jogo, vai estar no meu time, tá? Então, vamos tirar aqui dos prováveis, tá? Aliás, se a gente filtrar pela média aqui, ó, a gente vê que o Sander tá aqui para cima, tá? Ele é um cara bem interessante para a rodada. Vou escalar no meu time o Hugo, que é o reserva dele, também é um nome legal, daria para escalar, tá? Mas aí, passando alguns outros laterais para a gente poder passar para a zaga ali, eu sei que vocês estão interessados na nossa análise nova aí de zagueiro. Eu acho que tem outros nomes, por exemplo, o Marcelo seria um cara interessante, tá? Pelos números, o Botafogo é um dos times que mais perde posse de bola aí.
E o Marcelo, em 12 jogos que fez no campeonato, em 11 ele passou de 4 pontos. Só para saber se o Marcelo vai para o jogo, né? Ele cansou muito ali na Libertadores. Eu tenho a impressão de que se ele for para o jogo, ele vai ter uma minutagem bem baixa contra o Botafogo, tá? Mas seria um nome interessante, potencial de SG legal. A gente teria o Bruno Pacheco também, um nome interessante para a rodada, um cara muito ofensivo, enfrentando o América Mineiro, que é um time que não sai de tanto SG, mas o Pedrinho deve jogar, que é um cara que perde bastante a posse de bola. Então, Juninho Capixaba, Bruno Pacheco, Marcelo, o próprio Wesley aqui do Flamengo é um cara interessante, o Sander do Goiás, enfim, a lateral tá bem aberto. E os nomes do Palmeiras ali, né, pessoal? Enfim, o Palmeiras vem meio complicado aí, né? Tem o Piquerez, um cara interessante para rodada, vai enfrentar o Lucas Braga, né? O Piquerez em casa tem tido seus pontos, fez gol aí na Libertadores, né? Enfim, pode ser um cara mais interessante, tá? Mas eu ficaria realmente com os nomes que eu passei. Você quer ir para regularidade, Juninho Capixaba, Bruno Pacheco, um pouco mais ousado ali, o Sander pode ser um cara interessante para rodada, tá? Mas é isso, vamos passar para a zaga aqui, que eu prometi para vocês que ia trazer uma análise interessante para a rodada, tá? E qual que é essa análise? Eu trouxe no dossiê, eu não vou mostrar especificamente, porque vai ficar exclusivo para os membros do canal aqui, tá? Mas passando rapidinho, a gente trouxe uma análise nova, que passei ali rapidinho, quem viu, viu, né? Que é o seguinte, quais são os times que mais tomam um gol de bola parada? Quais são os times que mais tomam finalização de bola parada no campeonato inteiro, né? Essas informações a gente tem no Football Reference, né? Que é um site também gratuito para quem quiser olhar aí, né? Eles trazem aqui ações de criação de chute, ação de gols, tá? E eles trazem várias estatísticas. Quem quiser procurar ali, mas no dossiê tá mastigadinho, mas tem ali, tá? E aí eu trouxe um card legal de novo aqui para vocês, e eu vou fazer uma dobra aqui na nossa defesa, tá? O Santos é o time que mais toma gol de bola parada no campeonato. Já são 8 gols de bola parada, tá? E é o time que mais sofre finalização também de bola parada, são 74. E o Palmeiras é o terceiro time que mais faz gol de bola parada, já são 7 no campeonato e tem bastante finalização também, tá? Então, Gomes e Murilo não vem fazendo tantos gols aí na temporada, o Palmeiras é eliminado, é uma dobra ousada, tá? Mas eu acho que o Palmeiras tem tudo para se recuperar aí contra o Santos tem feito pouquíssimos gols, eu até trouxe o dado aqui no card também, só 2 gols nos últimos 5 jogos fora, o Palmeiras tem tomado poucos gols também, então eu acho que é uma dobra válida, buscando ali a participação ofensiva de Murilo e Gomes. Então, interessante. Quem quiser usar só um, pode usar. E aí eu indicaria para vocês, para mim, os dois melhores zagueiros depois desses são os dois do Galo, tá? Tanto o Bruno Fux como o. Deixa eu até buscar aqui no cartão esse Brasil. Quem não quiser dobrar a zaga do Palmeiras ou quem não quiser ir com nenhum dos dois, para mim os dois melhores são o Bruno Fux e o Maurício Lemos aqui. Cadê? Ah, Maurício Lemos não está provável. Será que ele saiu aqui? Vamos ver aqui do Galo. Ah, e ainda tá comprovável, tá? Não tem aqui no cartão do Brasil, mas enfim. O time do Curitiba é o time que mais sai de desarme para zagueiro, tá? Tem cedido bastante desarmes, a gente vê o Gil indo muito bem, Marcelo Benevenuto, sempre cedendo bastante desarmes. O Bruno Fux, nos últimos jogos que ele jogou em casa aqui, ele conseguiu bastante desarmes, um nome interessante aí, baratinho para quem quiser apostar. E tem o Maurício Lemos também, que em casa é um cara excelente, sempre gerando bastante média básica. Não está comprovável aí no Cartola, mas pelo Joga 10 ainda está comprovável, tá? Para quem não quiser ir com nenhum dos dois, seriam esses daí. Os dois do Palmeiras, os dois do Galo. Alguns dos nomes interessantes seria o Lucas Halter do Goiás aí. Como eu falei, um possível SG, buscando a bola aérea ofensiva. O Nino do Fluminense, aí o Botafogo tem tomado bastante finalização de zagueiro. Poderia ser um nome interessante aí para quem quiser apostar. O Nino é sempre muito forte na bola aérea. Mas realmente, eu focaria nos dois nomes do Palmeiras e nos dois nomes ali do Galo para poder fechar o time, tá? Aí, correndo mais por fora, como eu falei, Nino, Lucas Halter, talvez o nome do Fortaleza, tá? Mas é isso, pessoal. Por enquanto, nossa zaga tá fechada assim. Passando aqui pro goleiro, tá? O nosso card que a gente traz aqui é sobre o Tadeu. Para quem quiser ousar mais, Tadeu e Sander seria uma aposta ousada aí, né? O time do Goiás é um time que eu falei, já falei aqui do SG, que tem um potencial legal. Nos últimos 5 jogos fora, o Bahia cedeu 21 defesas para goleiros, tá? É um time que tem cedido bastante defesas realmente. E o Tadeu é um cara que tem uma média legal de defesas. Mais ou menos a cada 10 defesas que vão pro gol dele, ele defende 7. Então a média é legal ali. Dificilmente ele vai fazer menos de 3, 4 pontos. Eu não vou optar pelo Tadeu no meu time, porque seria uma dobra muito ousada. Se amanhã o Sander não for para o jogo, é muito provável que a gente entre ou com o Marcelo aqui na nossa defesa, ou talvez com o Mariano, Juninho Capixaba e escale o Tadeu. Mas se o Sander for confirmado, eu vou optar pelo SG do Goiás com o Sander. E daí no nosso gol, eu ficaria na dúvida entre o Everson do Galo e o Everton do Palmeiras, tá? São os dois melhores SGs, tá?
O time do Palmeiras tem, eu acho que um potencial de SG melhor, mas o Santos é um time que finaliza muito pouco, tá? O Santos finaliza muito pouco no campeonato aí. Então, o Everton seria um goleiro muito focado no SG, com essa fase difícil do Palmeiras, sendo que eu já dobrei o time do Palmeiras. Eu vou acabar fugindo do Everton e vou acabar optando pelo Everson, né? Trava-línguas aí, né? O time do Curitiba tem finalizado legal aí nos últimos jogos, tá? Nos últimos dois até caiu um pouquinho, mas vinha de uma média excelente. É um SG mais ousado porque o Curitiba tem tirado os SGs, mas o Galo tem conseguido segurar e o Curitiba tem finalizado bastante. Então, eu focaria realmente nesses três goleiros, para mim são os três principais, tá? Depende um pouco da sua estratégia. Para quem quiser usar bastante aí, pessoal, teria o Bento do Atlético Paranaense, tá? O Bragantino é o time que mais finaliza aí no campeonato. A gente tem a estatística pelo Footstat, dá para olhar também pelo Cartola FC Brasil. E alguns nomes mais ousados, a gente teria aí Lucas Perry, do time do Fluminense, também finaliza bastante, mas bem mais ousado. O Fábio ali focando no SG, né? Quem sabe o Botafogo buscando finalizações. O próprio Rossi do Flamengo, o Cássio do Corinthians, mas todos eles focados em defesas, tá? Acho que bem mais ousados. Então, assim, para mim, na minha opinião, é o seguinte: ou você escala Fábio, Tadeu ou Everton, escolhe um dos três pensando na estratégia. Pensando em defesa, melhor seria Tadeu e o Everson, e mais focando em SG, o Everton. Se você quer focar em defesas, realmente, teria o Lucas Perry, teria o Rossi do Flamengo, mas para mim o melhor para defesas aí seria o Bento do Atlético Paranaense, tá? Então é isso, tá? Como é que eu tô fechando meu time? Eu optei por essa dobradinha aqui do Galo, uma dobradinha do Palmeiras. O Goiás aqui para mim são os três principais SGs. Eu falei, para quem quiser usar ali, tem um nominho do Fluminense, poderia ser o Marcelo aqui. O Pumita Rodrigues poderia ser um cara interessante para rodar. O São Paulo sai de muito tempo pela lateral direito. Mas é basicamente isso sobre os zagueiros, tá? Sobre a defesa. E aí, pessoal, como eu falei, capitão para mim na rodada é Paulinho ou Hulk, tá? Os principais. Quem quiser apostar Veguete ou Veiga, mas aí muito mais ousado, tá? Técnicos para rodada, eu tinha comentado aqui do Abel Ferreira, que seria um cara interessante. Já acho que fica bem mais ousado. Eu comentei com vocês que, como eu não tô com nenhuma peça defensiva aqui do Fortaleza, tá? No vídeo de esboço, eu tinha escalado o Voivoda, até para cercar também o potencial ofensivo do Fortaleza. Eu acho que o Voivoda é um nome válido para a rodada, principalmente para quem tivesse em poucas peças do Fortaleza. Por exemplo, vamos supor que ali no meio você foi com o Paulinho do Vasco, ou então foi com o Matheus Fernandes, com algum outro nome ali, no meio de campo, não foi que nenhuma peça do Fortaleza. Acho que o Voivoda seria um cara interessantíssimo aqui para você cercar ali o potencial do Fortaleza. Para quem quiser, por exemplo, tá sem nenhuma peça do Palmeiras, não tá confiante no SG do Palmeiras, mas quer ter um nomezinho ali para cercar, dá para escalar o Abel Ferreira. Mas o principal nome da rodada para mim é o Felipão, tá? Vai estar no meu time aqui o Felipão, vai ser meu técnico. Para quem está sem cartoletas aí, Armando Evangelista, tá? Como eu falei, um SG legal, tem o Tadeu, tem o Sander que conquistam pontos. É um cara baratinho, precisa de pouquinho para valorizar. Enfim, poderia ser um nome interessante aí para vocês escalarem na rodada, tá? Mas é isso, nosso banco de reservas a gente escalou no vídeo de esboço. Quem quiser, volta lá no vídeo de esboço, a gente escala na nossa live ali para fechar, tá? Então é isso, pessoal. Um material bem completo aqui, com toda a análise de posição, tirando as dúvidas principais da rodada. Se você quiser, deixa aqui nos comentários alguma dúvida que eu não tirei. Comenta aí se você acha que o Palmeiras, se você não quer focar no Palmeiras porque tá zicado. Comenta quem vai ser seu capitão para a rodada também. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Se inscreve no canal, deixa aquele like, vem para nossa live também. Até a próxima. Falou!